Eu acho que o que faz sangrar muito mais é o chamado fundo partidário, né? Que pega o. Porque o problema, como você disse, o problema não é ter 1.000 partidos. Se, por exemplo, só 10 ou 8 têm acesso ao fundo partidário, por exemplo. Isso também acrescenta ou não? Isso acrescenta nessa visão que você está falando? Desse existir esse fundo partidário que cada ano mais é aumentado pelo governo e assim vai somando mais o dinheiro e mais a dependência de uma governabilidade. Eu acho que isso incentiva a criação de partidos. Afinal de contas, é relativamente fácil criar um partido no Brasil. Você precisa de 300 mil assinaturas, né? Enquanto que para criar uma lei de iniciativa popular, você precisa de mais de 1 milhão de assinaturas, né? Eu acho que 800 e poucas mil assinaturas. Então é mais fácil o povo criar um partido do que propor uma lei para o Congresso. Então realmente isso acaba incentivando. E também pelo fato de que partido político virou um bom negócio, né? Boa parte desses partidos políticos que existem no Brasil, eles não têm ideologia, eles não têm plano, eles não têm nada. Então, se você pegar uma lista de partidos do Brasil, que nem tem no livro, você vai perceber uma grande lista de partidos de centro. Porque esses partidos políticos que estão aí mais por interesses dos seus políticos, né, que são criados para acomodar políticos e não para acomodar uma ansiedade da população. Então, esses partidos que são jocosamente chamados de partidos de aluguel, eles costumam não ter ideologia definida de propósito, porque assim, com uma posição central, eles podem se aliar a qualquer partido que esteja no governo. Se o partido do governo é de esquerda, podemos apoiá-lo. Se o partido é de direita, podemos apoiá-lo. Fica em cima do muro sempre e daí... Isso. E você não tem um discurso bem definido, você muda o discurso conforme o que o eleitorado quer ouvir. O partido faz uma pesquisa, vê que o eleitorado quer ouvir tal coisa. Então você fala para os seus candidatos falarem tal coisa. Só que todos os partidos fazem isso ao mesmo tempo. Então o que você vê é que todos esses partidos sempre estão falando as mesmas coisas ao mesmo tempo. Né? Nas propagandas eleitorais que aparecem nos comerciais, né? Inclusive estão aparecendo aí alguns, é sempre o mesmo discurso, é sempre as mesmas promessas, assim, não tem diferença de um para o outro. A grande maioria dos partidos, se você trocar os programas políticos deles e falar associe cada programa com o seu partido, você não vai conseguir, porque são totalmente intercambiáveis, né? E tem algum jeito de mudar isso ou fazer algum tipo de transformação? Muito se fala, por exemplo, naquela cláusula de barreira. Sim. Como é que isso se ajusta? Então, assim, eu não tenho opinião formada sobre a cláusula de barreira, mas me parece que é um dispositivo que poderia funcionar, porque garante que os partidos que têm maior representatividade, somente esses consigam representação no parlamento. Por outro lado, os partidos menores vão reclamar que vai ferir a diversidade. Então, assim, qualquer medida que você toma tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas realmente alguma reforma política tem que ser feita no Brasil. Porque o próprio sistema político do jeito que está e a Operação Lava Jato aí mostra, né, que o modus operandi do sistema político, não é só de um partido ou de outro, mas de todos eles, da situação da oposição, é insustentável. Assim, ele promove que as pessoas cometam atos de corrupção para poder se manter no poder. Porque o político, ele quer se manter no poder, a verdade é essa, né? Então, por que um político reformaria um sistema no qual ele está ganhando? Essa é o maior nó de toda essa figura, né? Isso. Por que o político vai reformar um sistema do qual ele consegue ser eleito, ele sabe como funciona, ele sabe como ganhar? Então, assim, fica uma situação paradoxal, porque o que tem que reformar o sistema é justamente aquele que tem o menos interesse em reformar o sistema. E para fazer a pesquisa do seu livro, quais foram os livros de referência que você utilizou para pesquisar? O que você pode citar como referência de autores, de títulos? Então, eu acho que uma referência muito boa que eu tive foram os cursos do ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro, que é um instituto ligado ao Senado, né?
É uma plataforma de ensino que tem vários cursos online, que são gratuitos, você pode fazer a qualquer momento. Tem cursos lá que são muito bons. Então, alguns capítulos do meu livro foram baseados no material que está lá. Eu também li alguns livros americanos sobre política mais geral, né, que serviria também no Brasil. E dos livros nacionais, assim, eu não achei nenhum que cubra todo o aspecto que eu cubro no livro, né? Mas tem 2 livros nacionais que eu gostei bastante, que são mais específicos, né? O que eu gostei mais realmente foi desse do João Ubaldo Ribeiro, Política, quem manda, porque manda, como manda. Então, achei um livro sensacional, assim. Ele mostra bem isso que eu falei da relação política e poder, né? Que muita coisa por trás da política, na verdade, é uma disputa de poder. Um outro livro que eu gostei bastante também é esse Política para não ser idiota. Ele é do Renato Giannini Ribeiro, que recentemente foi ministro da Educação do governo Dilma, né? Ele é um filósofo relativamente bem conhecido, né? Lá da USP. E o Mário Sérgio Cortella, que também é um filósofo bastante conhecido aí, né? Esse livro é basicamente um diálogo entre os dois. Ele é em formato de diálogo e onde eles discutem o futuro da política no Brasil. Eles discutem democracia, o que está acontecendo hoje em dia. Então, ele não é um livro que tenta explicar como funciona, ele é um livro que tenta debater o futuro, né? E tem esse outro livro aqui que também é bastante famoso, já saiu na televisão. É O Nobre Deputado, pelo juiz eleitoral Marlon Reis, onde ele fez uma pesquisa muito interessante, anônima, né, com assessores e políticos, onde ele tenta, através de um personagem fictício, que é o Cândido Peçanha, ele tenta ali mostrar justamente o que você perguntou, o modus operandi da política nacional, né? Então, o modus operandi da política nacional tá bem divertidamente explicado aqui. Não sei se é uma tragédia ou uma comédia, mas... Tanto nesse do Nobre Deputado como do João Ubaldo Ribeiro, é tudo tratado com ironia também, né? Ele coloca uma pitada de ironia nesses livros aí, né? Sim, o João Ubaldo Ribeiro bastante. O Nobre Deputado eu diria que é mais uma sátira, talvez. Tem um pouco de sátira ali. E hoje, a gente falou sobre esse sistema político, esse emaranhado de partidos, e você citou a Operação Lava Jato. E nessa crise que o Brasil vive hoje, você diria que é mais uma crise econômica, uma crise política, uma crise ideológica, ou o quê? Ou é tudo junto e misturado? Acho que é um pouco, assim, na minha opinião, né, opinião pessoal minha, eu acho que é um pouco tudo junto e misturado. Assim, se não tivesse ocorrendo a crise econômica, provavelmente a crise política seria muito mais branda, né? E a crise econômica foi causada por decisões políticas do passado que não foram acertadas, né? E o resultado apareceu. Mas ninguém considerava que as duas coisas iam acontecer. Mas essa crise política também, na minha opinião, já estava sendo gestada há muito tempo, né? É que agora foi o ápice quando apareceu. Mas assim, nada do que essas práticas que estão sendo reveladas já não aconteciam há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ou no tempo da ditadura. Talvez não na quantidade ou no volume que é hoje. Talvez meu entendimento, né, pessoal. Mas eu não vejo ali nenhuma novidade, pelo que eu já li, pelo que eu já conversei sobre o assunto, nenhuma novidade do que acontecia no tempo do Getúlio, talvez. Eu lembro que, além desse livro que você escreveu, né, o livro Urgente da Política, algum tempo atrás você me enviou outro que era Como Mentir Sutilmente, em Gráficos e Estatísticas. Exato. Conta um pouquinho sobre essa feitura desse livro e sobre o que se trata também, que eu acho que não tem a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver um pouco com esse livro da política que você escreveu. Sim, então, há muitos anos atrás, em 2009, eu publiquei um outro livro gratuito em e-book, que chamava Informação é Prata, Compreensão é Ouro. Esse livro trata sobre como produzir e consumir informação, jeitos de produzir informação, como você consome informação, métodos, sobre criatividade, sobre como escrever, sobre ansiedade de informação, arquitetura da informação,
como você fazer ela ficar mais... Manipulação da informação. Isso. E tinha um capítulo lá, um dos vários capítulos, né, que era sobre como mentir com gráficos e estatísticas. Que eu também me baseei em vários outros livros americanos, inclusive bastante consagrados, né. É interessante porque tem um livro que se chama Como Mentir com Estatísticas, que esse capítulo foi bastante baseado nele, que ele é o livro de estatística mais vendido da história assim, do mundo, né? E ele foi publicado em 1954 por um jornalista. Então, assim, é interessante como um livro sobre estatística mais lido do mundo foi publicado por um jornalista, né? Então, e nesse capítulo que acabou sendo mais reconhecido, vamos dizer assim, do livro, que fez mais sucesso, eu acabei fazendo um livro à parte depois só desse capítulo, né? Que é o Como Mentir Sutilmente com Gráficos e Estatísticas. Então, simplesmente é o capítulo do livro maior transformado num livro menor. E que é o que deu mais repercussão, né? E nesse livro eu falo justamente de como você pode manipular dados, tanto em gráficos quanto em estatísticas, para provar aquilo que você quer. E isso é usado a todo momento em política, né? E é muito interessante que depois que você lê aquele livro ou toma conhecimento daqueles métodos, você começa a ver a propaganda política e você vê que está tudo ali, tudo assim. Eles seguem aquele roteiro de como distorcer as informações para parecer aquilo que você quer. E é difícil acreditar que sejam enganos sem querer, né? Porque o engano sempre favorece a pessoa que está enganando, né? Então é muito estranho que nunca é o contrário. O engano sempre vai na direção melhor para quem está falando. Então acho que é um livro até um complemento interessante para esse da política urgente, porque tem um capítulo que eu falo sobre coisas que os políticos fazem, discursos, né, ou táticas dos políticos para iludir as pessoas, né? E isso daí eu acho que poderia ser encaixado bastante nesse... Esse grau de manipulação, você diria, ainda atualmente, as pessoas ainda não se dão conta dessa situação, né? Elas não percebem. Eu acho que a sociedade já está se cansando dessas disputas, né? Mas é muito difícil prever o futuro. Quem dizer que sabe do futuro está mentindo, né? Mas eu vejo com bastante preocupação, porque eu vejo que a sociedade brasileira está num ponto de inflexão.